Fala galera da Dev Media, começando mais um podcast. Estou aqui com o Tony, nosso CEO, programador sênior, back-end, sinistro. E estamos aqui com a Polly. A Polly é o quê? Nossa, Se apresente. Estagiária de programação. Oi? Estagiária da Dev Media. É isso aí. E hoje a gente vai estar trocando uma ideia aqui entre nós três, esperando a interação de vocês também nos comentários. E vamos começar então. Show? Show. Uma coisa que eu percebi bastante é que a galera quer conhecer um pouco mais das pessoas por trás da Dev, saber mais sobre o Tony também, que é o CEO da Dev Media, que tem aquele seu vídeo lá muito maneiro, né, falando sobre como que tu começou, que tu é lá de São João, muita gente não sabe disso, né. Esse vídeo não entregou muito, infelizmente, mas é um vídeo muito maneiro. E como tu se vê hoje, cara? Tipo, vendo a empresa aqui, a galera trabalhando, uma parada que tu começou lá atrás, como é isso pra tu? Cara, então, assim, primeiro obrigado pelo convite, né? A gente tá nesse lance de fazer o podcast, mensal, trimestral, bimestral, a gente... Virou quase um podcast anual, né? Achar o periodicidade ideal. Uhum. Então, obrigado aí pela participação. Legal, Poliana, obrigado. Poliana fala que é estagiária, mas acho que ela já é programadora júnior. Acho que ela tá chegando lá, tá chegando. Tá escondendo o jogo, brother. Tô chegando lá. Enganando todo mundo Tô enganando. no processo. A verdade é que eu sou plena. Cara, e assim, como é que eu me vejo, Felipe? Hoje, assim, parcialmente realizado, né? Uhum. Porque quando a gente começou, né, com essa proposta de Dev Media, na época a gente começou bem na primeira bolha de internet, que foi 1999, 2000, né? Uhum. 99 a gente começou, foi em dezembro de 99. Pô, então Caraca. foi mais ou menos naquela época lá do bug do milênio? Foi, cara. Tu acha que isso influenciou um pouco tu começar? Não. Na verdade, o bug do milênio foi uma parada assim, que tava rolando em paralelo. Uhum. Foi até engraçado, eu vou contar uma história disso depois, me lembra. Mas não foi por causa disso, não. Na verdade, a gente já tinha uma cultura, assim, proto-internet, na época antes da internet ser o que é hoje, na época dos chats e tal. Então a gente já vinha amadurecendo essa presença internética. Uhum. O bug do milênio foi uma coisa assim que aconteceu em paralelo a essa história toda. Mas, respondendo lá, eu me sinto parcialmente realizado, porque o movimento começou pela nossa paixão, não só minha, mas de todo o time na época, né? O time hoje já não é mais o mesmo, né? Da primeira versão. Mas éramos todos apaixonados, ainda sou, né? E o que a gente queria, né, na época, com essa coisa de Dev Media, na época era Clube Delphi e tudo. A gente queria levar aquela paixão para o maior número possível de pessoas, cara. Saca? Porque, porra, a gente se sentia, né, como programador, como assim, deuses, brother, sabe? Com uma capacidade de implementar nossa imaginação imensa. E a gente queria levar esse empoderamento para o maior número possível de pessoas. E a internet se mostrava o veículo perfeito. Uhum. Então, de lá para cá, esse sonho ele se materializou. É claro que nós não somos os únicos atores, não somos os únicos responsáveis por isso. Tem N fatores que fizeram com que a programação se tornasse uma coisa popular. Mas como eu me sinto hoje é dessa forma, é realizado, vendo que a programação não é mais aquela coisa de cientista, entende? Uhum. Aquela coisa assim de, caraca, tu programa, que não sei o quê. Coisa louca. Só de trabalhar com computador já era estranho. Você começou nos anos 90, né? E eu fico pensando, cara, que maluco visionário, porque essa parada veio se popularizando e eu tinha nem nascido ainda quando você teve a ideia. Era isso que eu ia falar, que o Tony falou que ele começou ali no finalzinho de 99, já entrando no ano 2000, e a Poliana nasceu em 2000. E um. Então, realmente, assim, muita coisa mudou, né, cara? Eu tava conversando lá com a Kaline, e ela falou que quando tu começou lá atrás, não tinha internet pra tu treinar, de fato, e a forma de estudo era por revista, que também era difícil de achar,
e era tudo em inglês, né? Então, que é uma parada que tu fala, assim, que a galera fala bastante, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. O melhor momento é agora, né? Tipo, você tem todas as ferramentas, cara, pra começar a estudar, pra aprender. É o que você falou lá naquele vídeo. Tu começar com 15 minutos por dia estudando, tentando, compreendendo, já te ajuda a ter um raciocínio lógico, mas voltado para uma vida de programação mesmo, né? Você acaba colocando aquela lógica que você aprende, que você desenvolve no seu dia a dia, né? Acho que tu até falou uma parada dessa comigo também, da mente programadora, não foi? Assim, eu concordo contigo, a gente tá vivendo a melhor época, né? É aquilo, tem pessoas que acreditam que a gente vive numa lei de progresso, que a sociedade sempre evolui. Tem pessoas que questionam isso e tal. Mas, na minha visão pessoal, eu acho que a gente está vivendo a melhor época, assim, como sociedade, né? Comparando com épocas anteriores, porque agora você tem acesso ao conhecimento, né, cara? Porque é a única coisa que pode fazer a nossa diferença, assim, como coletivo. É o conhecimento, é o esclarecimento, sabe? É o debate. É isso que vai trazer o nosso progresso, né? Então, nunca esteve tão acessível. Né? Você falou, na época que eu estudava programação, era difícil, né? Você estudar, porque não tinha material. A gente dependia de livro, a gente dependia de revista, e era assim, como que eu consigo um livro? Porque hoje em dia é até difícil, cara, você imaginar como é que as coisas eram escassas. Poliana, por exemplo, que falou que não era nascido, eu posso te contar como é que era, mas tu nunca vai saber, assim, como é que era a vivência de, cara, como é que era, por exemplo, eu lembro o primeiro livro de Basic que eu consegui, assim, ter acesso e tal, e consultar. A emoção. Foi emocionante em função da dificuldade, porque, assim, por exemplo, na cidade que eu vivia, não tinha livraria. Olha só. Hoje tem uma livraria leitura, eu acho, no shopping. Não tinha shopping. Agora tem o Grande Rio, né? Tem o Grande Rio, tem uma livraria no Grande Rio, mas não tinha livraria. A única coisa que tinha era uma biblioteca do Senac e que não tinha nenhum livro de computador na biblioteca, entende? Então, para você ter acesso a um livro, cara, assim, a gente tinha que ir lá no centro da cidade, na biblioteca municipal. Cara, era isso que eu ia falar, porque, por exemplo, se tu quer estudar hoje, sei lá, tem a plataforma da Dev, por exemplo. O cara vai lá, assina a Dev, beleza. Ele começa a estudar ali 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia. Ele vai levar para assinar o quê? 5 minutos, estudou 15, beleza. A partir de hoje, 15 minutos por dia, ele já começa, já tem uma base boa. Para você começar a estudar, você tinha que despender, talvez, um dia inteiro, às vezes até uma semana, para você achar um lugar onde você pudesse estudar. Não, e era assim, por exemplo, exatamente como tu falou. Tipo, reunir os amigos, né? Porque a gente era novinho, então ainda tinha aquela coisa de, tinha que ir pro centro da cidade sozinho, não tinha Uber. Pegar ônibus, caraca, como é que pega ônibus? E aí, sem contar o lance do tempo, o lance da grana também, que tu paga passagem pro lugar e tu chega lá, não tem o que eu preciso, aí tu vai pra outra, aí tu vai pra outra, aí tu vai procurando. Porque, como falou, como é todo mundo novinho, é tudo uma aventura, é tudo diversão e tal, mas, cara, isso vai... Dificulta. Porque, a gente ia na biblioteca municipal, aí você alugava, assim, não era um aluguel, você não pagava, mas você usava o espaço por hora. Então você ficava ali 1 hora consumindo um livro de Basic. Então a gente levava o caderno e escrevia o código. E depois a gente ficava naquela de, cara, quando que a gente tiver uma oportunidade de usar um computador, que ia levar semanas pra gente ter acesso ao computador. Aí vamos testar esse código que a gente tem. Aí se o código tivesse quebrado, já era. Porra, era lento, cara. Outra parada que eu imagino é, tipo assim, a questão do conhecimento contínuo, né? Porque aqui na Dev a gente tem uma trilha de estudos. E eu fico imaginando, cara, como é que vocês faziam isso naquela época? Porque em 2022, antes de começar na Dev, eu comecei ano passado, mas antes disso eu já não sabia por onde seguir, tendo todo esse conhecimento, porque eram os conhecimentos, tipo assim, muito avulsos, entendeu? Isso entra... A nossa solução, né? Como a gente se propõe a acelerar o aprendizado, porque de tanto apanhar, a gente entendeu como que a gente faz o cara aprender programação da forma mais rápida possível.
uma das coisas que a gente entendeu, né, não é a única, mas uma das coisas que a gente entendeu é deixando claramente para o aluno quais são os passos que ele tem que seguir. Pô, isso acelera pra caramba. Tipo, cara, primeiro você vai fazer aqui um documento HTML. Exatamente. Aprendeu? Agora vamos colorir esse documento. Agora vamos colocar uma caixa de texto. E naquela época a gente não tinha essa orientação, né? Claro, então a gente ficava perdidaço. Além de não ter uma orientação dentro da tecnologia, ainda tinha uma dificuldade De ementa mesmo, né? porra, de Porque, entender tipo como assim, as tecnologias se comunicavam. Por exemplo, eu não sou programador, não programo. Mas eu sou da área de humanas e tal. Eu tenho, enfim, fiz uma pós em filosofia, sociologia e história. Então, essa parada que tu falou de... Fez ou tá fazendo? Fiz. Bravo. Então, por exemplo, isso que tu falou da gente estar num momento muito bom em relação ao resto da história, isso é muito real, assim. A gente acaba percebendo, geralmente, as paradas ruins porque a gente tá vivendo agora. Mas se você olhar, historicamente, o mundo nunca foi tão civilizado quanto ele tá hoje. Mas a gente também consegue perceber certas nuances que atrapalham alguns conhecimentos. Então, por exemplo, o que atrapalhava você na época foi a dificuldade de achar informação. O que atrapalhou a Poli foi O excesso de conhecimento. a excessividade de Exato. informação. Exato. Então você não consegue ter isso organizado, né? Você não consegue criar uma linha, assim, pô, cair sozinho ali, cair de paraquedas na parada. Eu falei, pô, programação é maneiro, vou atrás. E aí você pesquisa, vem muita coisa diferente de uma vez só. Vem várias tecnologias, sei lá. A pessoa pode nem saber o que é HTML, ela jogou no Google, viu o resultado, ela já cai direto em Java, já cai direto em PHP. Esse cara vai ficar perdido e vai sair da parada. Vai falar, pô, é uma parada muito difícil pra Mais quem é muito difícil, cabeçudo, sim. não é pra mim, tô fora. Realmente é. Então tem essas diferenças de geração que... Mas o problema ele é o mesmo, né? O seu problema foi a escassez e o seu problema foi o excesso. Exato. Mas você ter uma forma de organizar a cronologia do estudo, é o que você falou, que você achou pela solução da Dev, né, que acabou impulsionando bastante a empresa, que foi de ter uma metodologia cronológica, né, pra galera não se perder. Então isso que é muito maneiro, assim. Isso é legal. Mas não é só isso não, tem uma outra questão também que a gente colocou dentro da plataforma. Eu vou vender a plataforma aqui, porque a galera do marketing falou, meu irmão, agora tem que fazer podcast pra vender essa parada. E fala que a gente tá com a na Dev promoção, Media, a gente tá com a promoção Legal. Dev Media até o final de junho, de R$ 54,90 por R$ 39,90 por Irado, mês. irado. Então assim, galera, corre logo, vai lá, o link tá aqui na descrição, corre porque vai acabar. Legal. Vai, Tony, desculpa te Isso é interromper. legal porque a gente nunca teve cultura de fazer promoção, né? Uhum. Então a galera do marketing, assim, quando faz, é tipo, cara, vamos fazer, mas vamos nunca mais. Assim, vamos fazer só agora. Tipo, Aproveita. me perdi. Eu falei que uma coisa que ajudou, assim, óbvio. Sim. Cronologia. O negócio da guia, Isso, de guiar o cara. Tem uma outra questão também, que é assim, guiar é importante, mas um outro ponto é a frequência. A frequência. Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer. Por exemplo, se você for num lugar, assim, do interior, se você for numa vila de pescador, interior do Nordeste, assim, lá na Praia da Pipa, esses lugares que tem vila de pescador ainda lá, Baía Formosa, por exemplo. Deve ter assinante lá da Baía Formosa. Mandar um alô que eu sou apaixonado Comenta. lá, cara. Comenta aí quem é da Baía Formosa. Se tu for nesses lugares, tu conversar com um pescador, ou enfim, se você observar a rotina de trabalho deles, tu vai perceber coisas assim que tu fala, cara, não é possível. É coisas assim, do tipo assim, o cara sabe qual é o peixe que ele tá pescando só pela fisgada, por exemplo, assim. Você fala, cara, como é que esse cara consegue ter esse conhecimento empírico das coisas? Não, ele sabe quais peixes já vão estar ali naquele dia pela maré, pelo vento. Um monte de coisa. Às vezes o cara não sabe nem matemática, assim, fundamental, legal, mas tem um conhecimento natural das coisas que seria inatingível pra gente aqui, metropolitano, essas coisas. Por quê? Por que esse cara tem esse conhecimento todo? Porque ele faz aquilo ali, brother, todos os dias.
desde que ele nasceu. Então a repetição, isso vale para qualquer ser humano, qualquer contexto. A repetição, a frequência, inevitavelmente, ela te leva à maestria. Né? O que é um faixa preta? É o cara que vai pro tatame, meu irmão. Toda hora. Tem até um livro famoso, eu não lembro o nome do livro, é bem famoso, que diz que para você virar um mestre em qualquer coisa, a média são 10 mil horas de repetição naquela coisa. Então, a gente também levou esse pensamento para dentro da plataforma. A gente também entende que você também virar um mestre na programação também envolve isso. Também envolve você ter contato com a programação todo dia. É melhor você, cara, ter contato com programação 15 minutos por dia, todo dia, do que você estudar 4 horas uma semana e depois nunca mais pegar o negócio. Entende? Então, por isso que a gente fez a plataforma de uma forma gamificada, de uma forma leve, de uma forma fracionada em pequenos pedaços. Para quê? Para que o aluno, para que o usuário entre na plataforma e estude um pouquinho todos os dias. Por quê? Fica menos chato, fica menos cansativo, porque estudar é chato, né, cara? Estudar é chato. Fica menos chato, fica menos cansativo, fica mais leve e te desenvolve mais o teu conhecimento natural. E tem um joguinho, tem recompensa, que vai aliviando essa tensão. A gente quebra aquele ambiente de, pô, tô aqui sofrendo, sozinho, na frente do computador. Tem o suporte em tempo real também, que é muito maneiro. Tipo, caraca, vou sentar aqui e vou estudar. O cara já quer, pô, vou ficar 2 horas aqui. Aquele pensamento que vem da época da escola, que, pô, saca? Uma A parada Poli que tá me bem ajudou recente muito. nessa metodologia. Tô. Saí em 2019, 18, por aí. Não precisa. O pescador, ele não vai pra escola de pesca. Pois é, ele não só pesca. Vai, ele só pesca. É que no início é muito difícil visualizar isso, entendeu? Tipo assim, essa questão de continuidade, pô, chegar lá na frente e eu vou ter feito tanto essa parada que vai estar no sangue. Tipo, eu observo o Fernando e ele vem me explicar as coisas, eu fico, mano... Como se fosse nada, né? Cara, parece que eu sou... Não sei, entendeu? Eu sou burra? Porque esse cara parece de outro mundo. Ele vai me explicando as coisas, ele não, porque isso aqui, eu fico, pô, cara... Aí, detalhe, tem coisa que ele esqueceu. Ele abre o Google 2 minutos, ele, isso aqui, eu fico assim. Cara, mas é o que eu tô Obrigada. falando. Então, desculpa, só para concluir, então a gente incentiva o aluno a usar dessa forma. Tem o lance do foguinho, por exemplo. Se o aluno entrar todo dia, a gente acende o foguinho, vai crescendo o foguinho para quê? Não é Tinder não, hein? Porque a gente entende, a gente percebeu que é melhor o aluno entrar um pouquinho todo dia do que vamos fazer crash course, senão vamos ficar 5 horas aqui estudando. Porra. Não cabe, né? É muito, muito massivo. Fica mais desafiador, fica mais... Me lembro do meu passado. Meu passado era assim, né? Onde eu tinha que ir lá na biblioteca, consumir o máximo de conteúdo possível e no dia seguinte eu não ia ter mais contato com aquilo. Pode crer. Isso foi o que me fez demorar muito mais para desenvolver. Então, baseado nessa experiência e na experiência dos nossos colegas de equipe também que são sêniores, a gente trabalha para fazer um produto que seja a formação mais acelerada possível para o cara que entra ali e segue o nosso timeline de estudo. E ao mesmo tempo muito simples, né? Que é uma parada tipo assim, que tu me contou essa história. Que tu mostrou a plataforma para um amigo teu e falou, pô, Tony, tá de sacanagem? Até minha mãe consegue. Pô, mas isso mesmo, pra tua mãe conseguir também fazer. Uma parada bem simplesinha. Qualquer ser humano, desculpa te cortar, cara, tem a capacidade de aprender qualquer coisa, entendeu? O problema é que, muitas vezes, eu não estou fazendo uma crítica aqui a ninguém. Isso é nosso, assim, isso é natural nosso, assim. A gente acaba... A Poliana acabou de falar isso em relação ao Fernando. A gente, quando ganha fluência, a gente perde um pouco a capacidade, a empatia com o leigo. É igual o cara que tá tirando carteira e vai dirigindo o trânsito. No nosso dia a dia mesmo, Porra. tipo, minha mãe não tem noção nenhuma de tecnologia. Às vezes eu me perco, me vejo perdendo uma paciência de explicar algo simples. Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa que não sabe nada, São entendeu? culturas diferentes, né, cara? A gente vai perdendo um pouco a paciência com o cara que é leigo. E isso vai criando um ciclo negativo de, porra, todo mundo ensina com o olhar de quem já sabe, e o cara que é leigo fica com uma dificuldade de ter aquela porta de entrada.
E aí vem a nossa missão, entendeu? Nossa missão é justamente essa. É, cara, tipo, vamos desmistificar? Isso. Ou desmitificar? Desmistificar. A gente vai quebrar esse mito aí. Quebrar esse mito de que programação é uma coisa difícil, de que programação é uma coisa de cientista, de que eu tenho que ser bom em matemática, que eu tenho que saber... Eu tinha esse medo aí, porque em matemática, filho, na escola eu era, triste. Aí eu explicando pros meus amigos, minha amiga, eu sou ruim em matemática. Eu, cara, tu só tem que saber a fórmula, eu pesquiso a fórmula, eu jogo lá e o computador faz a conta, tá tudo certo. Você não precisa saber matemática. Então a ideia é, qualquer pessoa é capaz de aprender e de fazer qualquer coisa, cara. Entendeu? O lance é só a gente respeitar o tempo natural das coisas, entendeu? Pois é. O planeta levou bilhões para se formar planeta, sacou? Não, só da pessoa por exemplo, que nem você fazia, demorar uma semana pra achar um código maneiro, aí copia o código no caderno, porque tem um tempo contado de, sei lá, 1 hora, aí tu espera um tempo pra conseguir o computador, aí quando tu vai testar o código, se tu copiou uma parada errada já era, quebrou o código. E aí até tu quebrar a cabeça e perceber onde que tu pode ter copiado alguma coisa errada, onde que faltou, já era. Mas, cara, muito maneiro. Mas a Poli, que tá começando, tu falou que tu tinha esse receio, né? Por não ser uma aluna muito boa em matemática. Exato. Mas qual é a parada? Na programação você não precisa necessariamente saber matemática, você tem que ser bom de lógica. Exato, tipo assim, é porque uma coisa meio que tá atrelada à outra, né? A galera que tem facilidade em matemática, por exemplo, o João, ele tem uma facilidade, então a lógica dele já é realmente muito boa. Quando a gente entrou na matéria de lógica, eu tive mais dificuldade do que a Fanny, do que o João. Mas, cara, não é uma parada impossível. Eu tava ali todo dia tendo contato com aquela parada, Portugal. Aqui na DevMedia a gente faz a parte da lógica através desse método. Então, cara, é impossível uma hora tu não ir aprimorando. Se tu tá fazendo aquilo todo dia, igual você mencionou, entendeu? E hoje eu ainda tenho uma dificuldade, por exemplo, quando eu vou aplicar alguma coisa em PHP com a lógica, sintaxe suave, às vezes eu me pego, mas eu paro, vou resolver isso aqui. Eu fico 3 horas resolvendo o negócio, mas vai, entendeu? Não, mas é o que o Tony falou, cara. Exato. Tipo, pode ser até o seu ponto fraco. Sim. Mas você repetindo, você exercendo aquilo ali, você criando uma repetição ali, direta todo dia, um pouquinho que seja, você vai conseguir fazer. Exato. Você vai aprimorar isso. Não tem isso não, cara. Olha só, eu programo até hoje. Atualmente, eu sou responsável pelo sistema ERP aqui da DevMedia, do escritório, né? Que é o sistema de back-end, é o sistema que controla a contabilidade, o financeiro. Ele é escrito em Delphi. Eu sou o cara que mexo nesse código até hoje. Sinto o maior prazer em mexer nele, porque me mantém fazendo aquilo que eu amo, que é programar. Quando a gente começou aqui, tu falou, e eu gosto muito e tal, e realmente, cara, o Tony gosta bastante. Ele vem todo dia aqui pra empresa. Pra mexer no sistema, não vou fazer mais nada. Eu me perguntava o que ele fazia no começo, ele é o CEO, né? Mas eu ficava, cara, ele tá todo dia aqui, o que será que ele fica fazendo ali o dia inteiro? Porque ele poderia vir, ele poderia até vir todo dia o dia inteiro, mas fazer mais um papel de gestão, né, e tal. Não. Mas ele fica ali programando, mesmo, Exato. quietinho na mesa dele, com o fonezinho. Aí eu chego, ele, bom dia, Felipe. Ele vem todo dia, ele gosta mesmo, o cara é apaixonado. Então, quanto tempo eu tô programando? Desde 95, quase 30 anos que eu tô programando, todos os dias. Todos os dias é uma forma de dizer, né? Mas programando sequencialmente. Nesses quase 30 anos, tô falando assim, é uma média, né? Claro que vão ter exceções, o cara que trabalha numa empresa de análise de crédito, não sei o quê, mas na média, no normal, vai ser o seguinte, cara. A única coisa de matemática que eu precisei até hoje, nesses quase 30 anos, 4 operações básicas nem conta, né? Não, isso aí. Eu sabia Somar, isso. Não, isso aí tá em casa. Mas a única coisa que eu precisei até hoje, além disso, foi de cálculo de percentual, cara. Porque a gente precisa fazer nos sistemas, tem uma hora que você precisa fazer relatórios, né? Quantos leads a gente fez, quantos leads converteram, por exemplo, né? Quantos % de conversão a gente teve. Sim. Mas que você pode também estar criando, dentro da própria programação, um programa para já te dar esse resultado, né? Sim, mas a operação de percentual você vai precisar saber. Até para você entender o resultado depois, né? Mas é a única coisa de matemática que eu precisei até hoje.
Que é relativamente simples, né? Porcentagem, pô, a gente aprende a Olha, vida toda. diga por você, porque, então, eu sou... Tira 18% de desconto lá do Não, produto, aí- cara. Então, me dá a calculadora que eu tiro. Não, eu sou da equipe de marketing e tal, então eu faço os roteiros do YouTube, alguns. E aí, eu fiz um recentemente que eu tive que fazer muita conta, não foi? Que não saiu ainda, ou já saiu, não sei quando é que vai ser esse podcast, nem quando vai ser o vídeo, mas foi de PJ versus CLT, qual que compensa mais. Meu irmão, foram 7 páginas de roteiro, 7 páginas de conta. Aí o cara pode pensar assim, não vou pra programação, porque programação usa muito matemática, vou pra marketing. Vai ficar Não, fudido. mas olha só, uma coisa é a quantidade de conta. Outra coisa é a complexidade da conta. Você usou MMC pra fazer essa parada? Não. Usou MDC? Não, pô. Mas usei porcentagem. Porcentagem. Pô, mas É o máximo. eu já mirei no marketing já pra não fazer nada de matemática. Pô, hoje em dia tu vai ali no Google, Cara, fez aplicativo de pós. porcentagem. O cara estudou Max Weber, meu irmão. Vem falar que Eu tenho uma porcentagem pós em é humanas. difícil. Só pra não ter que mexer com essa Ai, porra. que ódio. E detalhe, quem sugeriu a pauta fui eu. Cara, Aí a galera falou, pô, mas isso aí é difícil, hein? Tem muita conta. Eu falei, não, relaxa. Me arrependi. Eu dou conta. É porque quando a gente Não fala. É porque quando a gente fala matemática, a gente pressupõe uma coisa muito mais complexa, né? Ó, uma coisa que atrapalha um pouco a entrada das pessoas na programação é a palavra algoritmo. Eu acho que a comunidade tinha que acabar com essa porra, dar outro nome. Nome estranho, né? Porque a galera confunde com logaritmo. Fala, Exatamente. "Caralho, logaritmo." Eu confundia muito. Eu confundia É um muito. negócio foda na matemática. O que eu... É difícil Sei pra nem o que cacete, é logaritmo. Porra, eu vou ter que gente. fazer logaritmo, meu O que irmão. que é logaritmo? Ficar louco. Tu não sabe? O que é logaritmo? E olha que ela é a que mais recente saiu da escola. É... Não, é uma doideira, assim. Cara... Mas o que eu acho que tá começando a quebrar isso são os robôs das redes sociais, do É porque tá Google. popularizando a palavra algoritmo. Algoritmo. A galera tá começando a entender que o algoritmo tá mais ligado à programação. Não remete muita lógica ainda, mas remete a um software de identificação e entrega. Então acho que tá quebrando um pouco essa parede de associar a logaritmo, cara. Eu entrei na Dev quando a Kaline passou pra mim alguma coisa de algoritmo, eu liguei a logaritmo. Eu falei, porra, os caras mexem com isso, cara. Que ódio. Não, tá maluco, não vou ser não. A gente fala que é fácil, né? Porra nenhuma, logaritmo é difícil pra cacete. Porque é muito difícil, cara. Tu não lembra mesmo? Mano, não lembro. Te falar, essa parte da escola, essas coisas ruins, eu deleto da minha vida. Isso acho que é terceiro grau. Essa parada. Tu fez? Não, ainda não, né? O quê? O ensino médio? O superior. Superior não. É que terceiro grau ainda existe? Não, é o Ensino superior. médio. Não, eu tive isso na escola Não, também. médio é o segundo, não? Ensino médio? Então, É, mas ensino acho que médio. O logaritmo vem na graduação. Não, eu tive Não? na escola. Não lembro mais. Tanto que minha faculdade foi humanas, pô. Na faculdade eu tive... Oh, meu Deus, como é que é o Até nome? agora na Que tu faculdade eu faz? não vi. Pô, tive uma matemática chata lá. É, Mas obrigado. bem mais simples do que logaritmo. Logaritmo é muito difícil, cara. Mas então é isso, cara. Programação não precisa de conhecimento de matemática, Avançado, né? porra, quase nenhum. Agora, o que a programação exige isso é uma coisa super saudável no processo de se tornar programador, porque quando você aprende uma coisa nova, você cria na tua vida um antes e um depois. Qualquer coisa. Um idioma, você aprender a cozinhar, qualquer coisa que você se desenvolve, qualquer habilidade que você se capacita, você morre e nasce de novo, uma nova pessoa, né? Você cresce. E no contexto da programação, o que a programação traz e exige é essa coisa do pensamento lógico, que muitas vezes é confundido com a matemática, né? Porque a matemática também bebe um pouco disso, mas a programação está mais associada diretamente a esse pensamento lógico, né? Porque o computador, ele não sabe fazer nada sozinho. Agora está mudando um pouco essa história, porque a inteligência artificial está se tornando mais popular, então a gente vai ter cada vez mais sistemas com grau de autonomia. Então, mas essa autonomia ela também não vem da programação? Como assim? De um desenvolvimento prévio antes de chegar no consumidor? Sim, mas conforme a tecnologia vai avançando, porque a tecnologia ela avança assim, sobre camadas.
né? Então, primeiro a gente tinha carroças movidas a cavalos. Depois a gente substituiu o cavalo por um motor. Depois a gente pegou esse mesmo negócio e colocou asas. Aí nasceu o framework. É isso. Aí veio o PHP. Entendi. Então a tecnologia ela avança sobre camadas. Então, a partir do momento que a gente tem uma inteligência artificial, em algum momento a gente vai começar a ter soluções construídas em cima de uma coisa que nasceu como inteligência e tal. Mas na maioria dos sistemas, né, que não usam e vão continuar sem usar a inteligência artificial por muitas décadas ainda, a gente tem um contexto onde o computador não sabe fazer nada sozinho. E você precisa programar o computador. Daí vem o nome programação, né? Você programa o computador para ele fazer algo que ele não sabe. Por isso que também é linguagem, né? Você fala para ele o que você quer e espera esse comando de volta, né? Como se fosse uma conversa entre o humano e a máquina. Exato. Não, tá é certo. exatamente isso. Só que é desse processo de programar o computador a fazer uma coisa que ele não sabe que nasce o pensamento lógico, porque o computador não é cognitivo como um ser humano. Exato. O Eric brigava muito comigo, porque eu falava assim, a frase que eu usava. Na minha cabeça, isso faz sentido. Ele, cara, na sua cabeça não. O computador não tem cabeça, né? Exato. O computador é burro. Você tá falando isso, isso, isso. É o que ele tá fazendo. Eu ficava, cara, que ódio. Ele falava isso, sério, toda vez. Então, exatamente isso. Por isso daí vem a lance da lógica. Porque quando você pede alguma coisa para uma outra pessoa fazer, você tem um grau de interpretação. Tem um filtro, né? A pessoa interpreta. Pô, cara, vai ali, por favor, compra um lanche e volta. Ela pode até trazer o lanche errado, mas ela vai fazer alguma coisa. Ela não vai saber se é agora, se é mais tarde, se você Sim. quer pro lanche do café da manhã, lanche da tarde. Mas algum grau de entendimento vai acontecer. O computador não existe isso. Você não consegue dialogar com o computador dessa forma. Você tem que dizer para ele, para o sistema, ipsis literis, né? Ou seja, exatamente todos os passos que precisam ser executados para que você tenha o resultado final, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você está fazendo um sistema, vamos pensar um cenário bem básico assim, um sistema que o usuário vai lá, digita, informa para o computador o dia e o mês que ele faz aniversário e, baseado nisso, o computador dá uma informação, por exemplo, baseada no signo dele. Uma coisa assim. Baseado no banco de dados de informação das 12 zodíacos lá, o computador associa e fala, tá bom, você é signo tal, não sei o que e tal. Então, para a gente construir esse sistema, a gente vai precisar programar o computador, ou seja, a gente vai precisar desenvolver um pensamento lógico, que qual é a primeira coisa que precisa acontecer? O usuário precisa informar o dia que ele nasceu. A gente vai escrever esse código. Legal. Qual é a segunda coisa que precisa fazer? O usuário vai informar o mês que ele nasceu. Legal. Depois, o usuário vai apertar o botão enviar. Depois, o computador, o sistema vai receber esses valores, vai comparar esses valores com cada uma das 12 opções disponíveis, vai encontrar. Então, porque no nosso cotidiano, como humanos, né, nós somos cognitivos, nós somos semânticos, a gente não raciocina assim. A gente não age assim. Sim. E é difícil pensar dessa forma. Entende? Inicialmente. É contraintuitivo. Total. Então, para a gente ser um programador, faz parte do processo de aprendizado o desenvolvimento dessa cultura. O desenvolvimento dessa habilidade de a gente pensar logicamente. O que é pensar logicamente? É a gente fracionar tudo que precisa ser feito na menor quantidade possível de passos. Isso é algoritmo. Esse é o significado da palavra algoritmo. Então, isso é a única coisa. Isso realmente é o maior desafio. Exato. Por quê? É uma coisa mal ensinada. Porra, demorei pra caramba pra aprender na maioria dos lugares. Daí vem, inclusive, um grande mérito da DevMedia, que foi a gente conseguiu achar uma forma de ensinar isso legal.
através de micro conhecimentos e muita repetição. Mas esse realmente é o calcanhar de Aquiles. Agora, também é o seguinte, depois que a pessoa desenvolve essa cultura, que ela fica igual aquele cara do filme Matrix, já viu? Ele olha assim tudo e já começa a ver os códigos, meu irmão. Tipo, cara, eu vou andar de metrô. O cara já começa a pensar assim, meu irmão, primeira coisa eu tenho que ter o bilhete. Eu tenho bilhete? Não tenho. Tipo assim, eu tenho que ir pra estação. Qual é a estação mais perto? É toda uma ordem de afazeres antes de fazer qualquer parada, de fato, né, mano? Antes de fazer qualquer parada. E daí vem um conceito que é um conceito que a gente não inventou, a gente só nomeou, que é o lance da mente programadora, cara. Isso eu acho que é uma coisa mais... Porque a programação ela vai te dar dinheiro, a programação vai fazer você, cara, trabalhar um montão de coisa legal, um montão de lugar legal, conhecer um monte de gente legal. A programação vai mudar a tua vida, se tu decidir aprender. Mas eu acho que mais legal do que tudo isso, do que todos esses ganhos materiais que a programação vai te trazer, tem uma coisa que é imaterial, que é essa cultura da mente programadora que a programação te dá. Porque você começa a desenvolver uma capacidade muito maior de resolver problema do que a média das pessoas. Nós teve... O editor. Nosso diretor está na dúvida se... Tem 5 perguntas pelas redes sociais. Ah, tá. O nosso diretor está na dúvida se... Tá gravando ainda. Tá gravando essa porra aí, cara? Ele fez assim... Aí tá falando pra caraca. Perdeu tudo aí, cara? Tipo... Ele fez assim, eu achei que era 5 minutos pra acabar. Eu amo. Por isso que é bom tu tá microfonado, Dani. Atravessa a gente mesmo, pode falar. Ó, tem 5 perguntas aí já. Tá. Daqui a pouco tu chama ele e já aí. fala pra ele trazer um café. Vamos fechar a mente programadora. Não, a gente pode até falar mais antes da... Vai deixar as perguntas pra lá? Não, pra lá não, mas calma. Mas essa parada da mente programadora que você estava falando realmente é um ganho muito além dos bens materiais, né? Porque beleza, você tem outras carreiras que também podem te dar um retorno e tudo mais, são mais difíceis de você adentrar, né? Principalmente porque na programação você consegue estar ali no meio sem ter necessariamente uma faculdade, só o seu conhecimento e tudo mais, mas ter esse ganho de um ganho comportamental, que tu tá falando, né? Sim. Uma parada que teu dia a dia você vai otimizar muito seu tempo. Então, por exemplo... Desculpa, não é só otimizar não, cara. Mas por exemplo, isso é uma coisa que eu já vi pessoalmente mais de uma vez. Às vezes você tá numa situação desesperadora. Uma situação assim de pânico, por exemplo. Não necessariamente... Às vezes, onde você é o protagonista daquela situação, mas às vezes você está inserido naquele contexto. Normalmente eu tô nessa situação quando eu tô codando. Situação de pânico. Você tá entendendo? Assim, uma coisa assim, tipo... sei lá, cara, você tem um compromisso... Eu vou dar um exemplo assim, sem fazer uma coisa muito também trágica. Mas vamos dizer que você tem um compromisso inadiável, cara. Você tem um compromisso inadiável. E aí você pegou um Uber e teu Uber furou o pneu. Uma coisa assim. Um exemplo, né? Uma situação assim que tu fala, puta, cara, deu merda. É meu dia. Quando você está nesse tipo de situação, se você reparar, a maioria das pessoas, elas entram em parafuso. Elas não sabem nem por onde começar a resolver o problema. É tomado pelo emocional, né? Sim. Porque a nossa mente, como ela está acostumada a tomar decisões no cognitivo, quando você precisa de um pensamento lógico, você não tem a cultura dele. E você fica naquelas caralho, o que eu faço? Isso aconteceu muito comigo, sabia? De verdade. O Eric, ele vê, quando eu comecei aqui, era uma pessoa muito desesperada. Quando eu não conseguia fazer algo. Codando mesmo. Não conseguia fazer algo, eu ficava frustrada, ficava desesperada e parava de render no resto do dia. Hoje em dia, não. Pô, beleza, não tô conseguindo fazer tal coisa. Ok, vou tomar meu café, fazer tal coisa. Vou respirar e vou conseguir. Cara, é porque fisiologicamente é muito estranho. O cérebro não consegue diferenciar o que é uma situação real de perigo e o que é só uma situação chata, assim. A gente, óbvio, a gente se desenvolveu socialmente, né? Aí já é mais a minha parte da ciência humana. Mas a gente se desenvolveu, assim, o que difere a gente do resto
de todos os animais é o convívio social. A gente construiu não só grupos, a gente construiu metrópoles, a gente construiu grandíssimas civilizações. Mas a gente esquece que a gente ainda é bicho pra caramba. Então a gente tem um instinto de sobrevivência muito, muito bom, tanto que a gente tá aqui hoje não é à toa, a gente passou por muita coisa pra estar aqui. Então a gente ainda não conseguiu chegar no ponto do cérebro entender o que é, por exemplo, eu tenho uma prova de um concurso que eu passei 4 anos estudando e o pneu do meu Uber furou, medalhinha vermelha, e eu posso perder a minha prova que eu passei 4 anos estudando, ou tem um cara com uma arma apontada pra mim. O cérebro não consegue fazer essa diferenciação ali na hora. Quando passa, você consegue. Mas na hora, é um alerta que joga pro seu cérebro instantaneamente. Então, eu acho que tá ali exercitando a lógica ajuda nessa organização mental de, tá, beleza, eu tenho um problema. Então eu preciso resolver esse problema. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo? E aí, a partir do momento que você mentaliza o primeiro passo, você esquece todos os outros e foca totalmente em resolver o primeiro. Resolveu? Qual é o segundo? E aí você desenvolve até, eu já vi isso acontecer também mais de uma vez, muitas vezes numa situação assim, quem assume a liderança é um programador. Porque ele já. A mente dele já tá peraí, galera, não sei o que a mente dele já tá um pouco mais condicionada a manter um pouco a calma, deixar o emocional um pouco de lado, pelo menos um pouquinho, naquele momento assim, de alerta, né? E falar, beleza, não, calma aí, o que a gente precisa fazer? Vamos lá. Ou seja, aprenda a programação e você vai sobreviver ao apocalipse zumbi. Exato. Exato. Isso é real, cara. Começa a estudar programação hoje. Tu acredita que eu não choro mais no banheiro quando não consigo fazer meus códigos, ok? Tu acredita que eu tava conversando sobre isso ontem, cara, com a minha namorada? Que se tivesse um apocalipse zumbi... Os caras de humano iam ser o primeiro a ser comido, assim. Não. Ah, não sei o quê. Não é nem ser comido. Primeiro... Vou tomar banho quente ou vou economizar gás? Meu irmão, acabou. Primeiro que eu não ia sequer virar zumbi. Porque geralmente vem uma doença, né? E muita gente acaba perdendo a vida nessa doença e alguns voltam à vida como zumbi. Eu já ia morrer de uma vez. Eu não ia nem voltar zumbi. Tá ligado? Eu já de pânico, né? Eu já ia bigodar ali, já era. Pra mim já deu. Antes de ser mordido, já ia dar um infarto. Tentar sobreviver, né? Não, tô fora. Reunir minhas facas aqui. Cara, eu já conversei com as meninas aqui. Eu falei, cara, se acontecer um apocalipse, a gente tá no shopping. A gente vai ter comida lá embaixo, tá ligado? Parei pra pensar nisso real. Eu tô ferrado porque eu tenho fobia de shopping. Ai, amigo. Eu não posso ser da empresa. O cara que trabalha no shopping tem fobia de shopping. Tem fobia de shopping. É sobre fobia isso. De shopping, cara. Fobia de shopping. Qual o nome disso? Shoppinofobia. Eu faço ideia, mas é um desespero real. Porque ele precisa zumbi, eu me jogo daqui de cima, não tem jeito. Tipo, se faltar luz, você dentro do shopping, né? Porra. Pra mim é melhor, pô. Porque aí, eu acho que uma das coisas que... Orgânico. Exatamente. Essa parada de muita luz branca, muita loja, me deixa um pouco em desespero, tá ligado? Tipo, Black Friday, então. Pô, mano, aí minha carteira eu consigo ir, tu acredita? Tá, porque tá todo mundo tão pilhado que eu tô pilhado junto, sacou? Não tem, tipo, os olhares se cruzando, entendeu? Tá todo mundo na febre da... Aí eu consigo ficar mais tranquilo. É uma doideira, mano. Mas aí, cara, tipo, tu falou que essa parada da mente programadora já até salvou sua vida 3 vezes também. Conta essa parada aí pra gente. Mas antes, conta pra mim do bug do milênio. Cara, então, o bug do milênio foi assim, ó. Primeiro, a Poliana não viveu isso, né? Não. É verdade, cara. Eu era uma criança. Eu tinha, de 99 pra 2000, eu tinha 7 anos. E, cara, eu entrei em completo desespero. Me contextualiza, o porque que não foi? Tá, bug do milênio. Posso contar a minha versão de criança? Manda. O Daniel, tu viveu isso, não? Tinha uns 3 anos só. Não lembro. Não, mano, tipo assim, qual era a parada? É o que o Tony falou. Tudo na programação tava muito no começo, assim. Internet, então, era assim, supra-sumo da novidade. E aí, qual era a parada? A programação, quando criaram lá o computador, o relógio dos computadores, sei lá o que foi, não colocaram por milênio, colocaram por década, né? Então, tipo, 85, ele foi para 86, 87, 88, até que chegou em 90 e pouco, e foi 97, 98, 99, e entrar para 00. Entendeu? Essa parada? Aí qual era o medo? Resetar tudo.
E naquela época, se já resetasse, ia ter um colapso, assim, social absurdo, tá ligado? Ia resetar muita coisa. Tipo, as pessoas iam no banco, não ia ter mais dinheiro, as bombas atômicas, não ia se disparar sozinha. Que tudo tava sendo já, tipo... Todo mundo queria trazer a tecnologia pra si, né? Então tava todo mundo tipo, olha como nós somos modernos, temos internet, nosso sistema é automatizado. E aí, tipo assim, eu era uma criança de 7 anos e, mano, no SBT passava o comercial, não sei se tu lembra disso, que era simplesmente falando assim, aproveite pra assistir não sei o que o mundo vai acabar. E apareceu o planeta Terra explodindo em fogo e chamas. O mundo sem tecnologia. Mano... Eu tive um medo disso, um medo absurdo. Um medo absurdo. Cara, é porque aí eu fui passar o Réveillon. Não, escuta. Eu fui passar o Réveillon na casa de um tio meu. E ele tava com óculos, que eram 2 aqui, um 0 aqui, um 0 aqui e um 0 aqui. Completamente bêbado. Todo mundo festejando. Quando deu tipo 10 pra meia-noite, começou a ficar todo mundo quieto, assim, aos poucos. Esperando o mundo acabar. Todo mundo já meio estranho. Quando virou meia-noite, todo mundo feliz. Ficou meio assim. Não, eu só vivi 2012 mesmo. Aí quando não acabou, aí, pô, foi uma festa, irmão. Que tu não faz ideia. Tipo, janeiro, né? Não, tipo... Cara, meia-noite e meia, já tava todo mundo assim, muito feliz tipo, como não tinha acabado. Mas, mano... Mas revendo novela, eu tô ligada nisso. Chorei tanto, que meu tio pegou e falou assim, pô... bota esse óculos. Aí eu fiquei tipo uma criança de 7 anos chorando, com óculos escrito 2000 na minha cara, com medo do mundo acabar por causa do bug do milênio. Isso foi o bug do milênio. Caraca, que traumatizante. Foi horrível pra uma criança. Medo do caralho. É porque a televisão, cara, ela toca muito terror. Demais. Cara, se você, assim, fazendo uma crítica suave, falar mal da televisão, o YouTube vai penalizar a gente, né? Vai falar que a gente é... Não, o YouTube quer mais que a gente não veja TV mesmo. Né? Fica aqui. Cara, você pode ligar a televisão, qualquer horário do dia, vai ter, assim, a televisão vai estar colocando terror na gente, na sociedade. E naquela época, é igual hoje, cara. Era assim, a galera tocou muito terror, então ficou nessa. Eu fiquei nessa também, cara. Acho que o mundo ia acabar. Eu tinha certeza. A galera de tecnologia tinha certeza que era o mundo uma ia certeza, acabar. era uma certeza. Mano, como tipo assim? Eu fui pra Ilha... Eu tenho uma história parecida. Eu fui pra Ilha Grande também. Ilha Grande é uma ilha turística aqui no Rio. Lá em Angra. Tô ligada. Eu já fui. Tu conhece? Conheço. Né? Um lugar alucinante, recomendo aí pra lindo. galera. Lindo demais. Só que a Ilha Grande, ela era fechada. Até a década de 90, tinha um presídio, não sei o que, então ela não era turística. Então, ela abriu pro turismo, tipo assim, 97. Não lembro, 96, 97, ali, pertinho do milênio. Então, em 99, eu com meus amigos e tal, na época, meus colegas, a gente, vamos pra onde? Vamos pra Ilha Grande, né, meu irmão? Porque se o mundo acabar... Ilha Grande. A gente tá isolado, né? A gente vai ficar de boa lá. A gente tá num lugar que consegue pescar, tem banana pra comer. Exato. A galera até chegar aqui nadando. Até os... Só que não tinha na Ilha Grande, como era muito roots, assim, não tinha negócio de televisão, a gente ficou no camping, não tinha internet. Então a gente ficou numa vibe assim. Ninguém dormiu, né? Virou a noite, a gente, cara, ali agora. Será que ainda tem civilização lá fora? O mundo, como é que vai... Cara, não. Olha, tu não faz ideia. Era um medo absurdo. Era uma certeza misturado com uma incerteza. De tipo assim, tu não sabe como é que vai ser, mas se for, acabou o mundo. Era isso. Eu tô chocada, porque a galera da minha geração, a gente não levou a sério 2012, né? Que era, 2012. Mas aí já é uma parada mais profética. Profética. Tal, mais mitológica. Pra vocês foi uma parada mais real. Eu posso estar errado, mas na escola eu fiz curso técnico em processamento de dados. E eu aprendi, eu lembro, assim, pode ser uma informação falsa, mas eles me ensinaram na escola, de verdade, sim, que esse bug ele ia acontecer. Ia realmente acabar tudo. E quem resolveu foi um adolescente, assim. Moleque de 14, 15 anos, eu acho. Que ele conseguiu, tipo assim, não necessariamente resolver o problema, mas ele conseguiu identificar que não zeraria tudo. Acho que foi uma parada mais ou menos assim. Com certeza deve ter tido esse tipo de personagem. Não duvido. Mas de fato zerou as paradas? Não zerou. Perderam bastante coisa ou não? Não zerou. Não, ninguém perdeu um centavo. As empresas de tecnologia ganharam milhões de dólares com essa porra.
Mas foi investido muita grana também. Eu acho que a parada foi essa. A galera realmente trabalhou. A galera de TI trabalhou, converteu os sistemas. Mas não deu nada. Não aconteceu nada. Porra. Cara, papo show. Eu acho que a gente tinha que fazer isso mais vezes, brother. Mas não acabou não, hein? Vamos fazer... Não mas já tá no acabou. finalzinho, né? Não, calma. Quando tiver no finalzinho, o diretor dá um alô pra gente. Aí, ó. Antes de finalizar então e começar as perguntas, fala pra gente da... Cara, mente programadora é isso. É uma parada... Não, então, como que isso salvou sua vida? 3 vezes. 3 vezes, Então, cara, nesse contexto que eu te falei, de que quando você se vê numa situação desesperadora, você ter a cultura do pensamento lógico te ajuda muito. Mas e Entendeu? como é que foi contigo? Não, comigo, assim, eu já vivi algumas situações onde o fato de ser programador, assim, salvou minha vida no sentido de, cara, eu conseguia não entrar em pânico, eu conseguia organizar meu pensamento e construir um algoritmo de saída, vamos dizer assim. Destrincha uma aqui pra gente e nos próximos tu fala as outras. Beleza, vou te contar uma história. Conta a história. Teve uma vez, eu, assim, fora do meu trabalho, na minha vida pessoal, eu sou um aventureiro amador. A minha paixão, uma coisa que eu gosto muito de fazer são as aventuras, travessias, etc. Numa dessas aventuras, eu já fui pro Peru 2 vezes. Na primeira vez que eu fui, eu fiz uma travessia lá num deserto. Qual deserto, tu lembra? Foi um deserto de Nazca. Pô, bonitão. Conhece o Peru? Não, mas tenho muita Tá vontade ligado? de ir lá. Conhece? O Nazca é famoso em função das linhas de Nazca, já ouviu falar? Aham. São os geoglifos, só vê do alto, tem uma coisa de uma mitologia. Meio de mitológica, alienígena, né? Que tem uns desenhos, tipo uma aranha. Pô, é uma parada muito linda e muito instigante, né? Acho que cada desenho tem papo de mais de 1 quilômetro, assim. Desenho, entre aspas, né? Irado. Então, nessa trip, nessa aventura, eu fiquei 50 dias no Peru. E aí uma das aventuras que eu vivi lá foi fazer essa travessia do deserto de Nazca. Uhum. E aí eu tinha um carro alugado, um 4x4. Só que eu não tinha guia. Na época, hoje eu já raramente, quando eu faço essas coisas, eu uso guia. Uhum. Porque hoje eu uso o apoio do GPS no celular. Mas na época eu não tinha essa tecnologia de apoio, então eu chamei um guia, que era um garoto, assim. Tipo, um garoto, cara. Então Nativo de lá? Nativo. Então ele foi comigo no carro, não sei o quê. E eu fui dirigindo, ele foi do meu lado, ele foi me dando as instruções, meu irmão. Direito, porra, confusão do caralho. Direita. E aí, cara, tipo, teve uma hora que a gente deu uma atolada monster. Saca? A gente tava a 50 quilômetros do nosso ponto de partida. Uhum. E a gente ficou na merda, cara. A gente ficou na merda, assim, tipo, cara, pouca água, pouco alimento. Tinha alguma coisa assim, porque tu sempre se prepara, mas... Uhum. E tu não pode passar noite no deserto. Porra, cara... Então Tá mais no Peru. Puta, cara, a gente ficou, assim, numa situação muito ruim. Muito ruim, assim. Cara, meu irmão, como é que a gente vai sair daqui? E assim, no começo, é claro que você é tomado por uma emoção, aquela de... É uma coisa assim, cara, ó. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu já vivi essa parada algumas vezes. Isso acontece hoje em dia comigo cada vez menos. Porque você vai ganhando experiência, então você vai fazendo melhor. Uhum. Entendeu? Você vai cometendo menos erros técnicos. Não, mas essa parada, ela é muito real, né, cara? É por isso que a repetição é uma parada muito foda, porque praticamente tudo que tu aprende, que você desenvolve, você erra muito. Cara. Você erra, você negligencia. Então, quando você tá numa aventura e acontece um erro técnico assim, que a gente deu mole, né? Uhum. Porque, porra... Então vem um pensamento, assim, cara, a primeira coisa que vem, deixa eu ver se eu consigo explicar, é uma onda, é um negócio que toma conta de você, que é uma conscientização assim de, caralho, é assim que eu vou morrer.
é preso nessa porra aqui, cara. Isso era que horas, mais ou menos? Era tipo um meio-dia. Assim, Tinha cara. poucas horas pra resolver. Tipo, sabe, cara? Mas daí veio essa cultura da mente programadora. Daí veio o negócio de que você... Essa emoção, ela não toma conta de você a ponto de você perder o controle, porque você tá tão acostumado a dividir o teu cotidiano em passos menores, que naturalmente você não... Peraí, cara, vamos lá. Primeira coisa, como é que a gente tá de água? Vamos separar aqui. Pô, segunda coisa, como é que a gente tá... Você tá entendendo? E essa divisão do problema em problemas menores e ordenados por prioridade é o que aumenta as tuas chances, a tua possibilidade de sair daquela situação. E foi o que aconteceu. A gente aos pouquinhos, vamos coletar pedra, vamos ver o que a gente tem aqui para fazer tração no carro. Vamos lá, vamos tentar, a gente saiu de noite. Mas Não. a gente saiu. Pô, então, sem pânico, pá, tranquilo. pouca vamos lá. gente sabe disso, mas no deserto à noite é muito frio. Ainda mais no Peru. Devia estar brincando ali, beirando os 0 grau, né? Não, é porque assim... É porque demora pra esfriar, não fica... Anoitece e esfria automaticamente, né? Leva um tempo. Então você ainda tem um tempo, até fica muito frio, mas pro final da noite, assim. Já no começo da madrugada, né? Aí fica congelante. Mas a gente saiu antes. Mas acho que o sentimento de, mano, a qualquer momento eu vou estar possivelmente numa temperatura negativa. Cara, o pior é a água. O pior é acabar a água. É o pior, saca? Tanto que, porra, hoje, quando eu faço as coisas, eu levo muito mais água. Sabe assim? Cara, levo pá. Isso já aconteceu comigo. Eu era criança, quem resolveu foi meu pai, mas isso aconteceu comigo, sabe onde? Ilha Grande. Que tu acabou de falar de Ilha Grande. O meu tio era pescador de Ilha Grande, que você também falou de pescador, só que você falou da galera lá da Baía de Formosa, lá em Pipa. E o meu tio, ele morava em Angra, só que ele pescava em Ilha Grande. Então meu tio tinha um barquinho e tal, então todo final de semana, desde muito pequeno, eu sempre ia pra Ilha Grande. E aí, como meu tio tinha um barco de pesca, barco pequeno, ele levava um mini bugrezinho no barco. Mini mesmo, muito pequenininho. Aí uma vez andando com meu pai, cara, lá, acho que a gente tava fazendo a trilha do Aventureiro. O carro atolou no meio da trilha. E tava só meu pai sozinho e eu uma criança. Meu pai, ó, vai lá. Pô, conheço Ilha Grande, tipo assim, com a palma da minha mão também. Praticamente nativo da parada. Então meu pai já me deixou, tipo, ó, tu vai pra cá, eu vou pra cá. Tu vai catando galho, vai catando estacas pra gente botar embaixo da roda. Falei, beleza. A gente foi, pegou tudo, conseguiu botar ali e foi embora. Mas... Na liderança do teu pai, no caso. Exatamente. De experiência e tal, maneiro. Mas é que tá. É uma experiência de uma cultura caiçara também. Que foi o que tu falou antes. Porque, porra, quantas vezes o barco do teu pai quebrou no mar? Era do meu tio. Mas assim, meu pai sempre visitou, então já passou. E nesse mesmo dia... Não, me enganei. É que eu tenho uma lembrança também do barco do meu tio quebrar. Quebrou na travessia Continente Ilha Grande. Aí, ó. Que foi horrível, minha avó começou a chorar, falou que a gente ia morrer. Pô, minha avó muito Esse é o lance. Exatamente. Tua avó não programava. Exatamente. E nem era caiçara. Cara, muito maneiro. Legal. Mas antes de terminar, a gente tá com umas perguntas da galera que chegou pelo Instagram. Eu só vou pedir pro Daniel ver com o Johnny a 100. Bota aí. Tá fazendo nada aí, né? Tá muito de bobeira. Cara, mas... E tu, Polly? Tem alguma situação que, depois que você começou a programar, você percebeu que você conseguiu lidar melhor com ela? Cara, com as minhas situações de vida, eu sempre fui uma pessoa mais racional, embora não pareça. Eu sou uma pessoa mais racional. Mas quando se trata de mim e dos meus erros, entendeu? Tipo, da minha autocobrança, cara, isso me pega muito. Então, quando eu não conseguia fazer alguma coisa, logo eu ficava frustrada, ficava com medo, tipo, pô, mano, eu não tô fazendo isso direito, não é pra mim, o que tá acontecendo? Mas, tipo assim, também sou uma pessoa muito persistente. Eu nunca pensei em desistir. Eu fico, pô, mano, tá difícil, vou chorar, mas vai fluir. Né? Bate uma insegurança imensa, cara. É surreal. Ainda mais que, tipo assim, às vezes tô ali, aí vem Fernando, Eric e Vitão. Pronto, os 3 atrás de mim. Eu, cara, sei nem meu nome, mas eu sei. Pô, pelo amor de Olha Deus. desses caras, né? Calma. É o que o Tony falou. É tipo a minha avó, assim. Quando você entra na pilha, mano,
Não adianta. É até melhor você deixar se desesperar, sofrer tudo que tem que sofrer pra o mais rápido possível você voltar a si, né? Do que, ficar ali quebrando cabeça, tentando Sim. mesclar as duas coisas, o emocional e o lógico. Tu vai aprendendo a muito lidar, difícil. filho. Depois que tu pega intimidade, o Fernando já fica ali. Já tem intimidade. Se tu errar isso aí, tu já sabe, né? Aí eu... Tá, cara, calma ele. Isso tivesse acontecendo na plataforma, real. Aí eu, vou infartar ele. Então sai da profissão. Aí ele começa o Jacan. Você é a vergonha da profissão? Aí eu, cara, calma, vai fluir. Me acalmo e voa. Show, gente. Chegaram algumas perguntas, a gente vai responder poucas. Mas pra entrando em contato com a gente, cara, segue a gente lá no LinkedIn, no Twitter, Legal. no Instagram. Se inscreve aqui no canal que a gente vai estar cada vez mais trazendo podcast, né? É o que o Tony falou, o podcast ele acabou sendo adiado muitas vezes. E pentelhei ele pra ele estar aqui. Mas a gente vai estar fazendo mais. Tu acabou que gostou, né, Tony? Legal, eu gosto. Assim, todos foram muito legais. Acho que é só uma questão da gente criar cultura podcast. Sim. Porque, Separar ali um momento, né? É uma troca de experiência muito válida. Ainda mais, Tony é meu CEO, né? Então eu não tenho muita oportunidade de estar com ele porque ainda não tô ali trabalhando na plataforma diretamente. Mas essa troca de experiência pra mim é muito válida. Legal, cara. Show. E vice-versa. Pra mim é sempre uma oportunidade também de evoluir, de crescer, de trabalhar com gente nova. Vambora. A primeira pergunta aqui é do Guilherme Beranger. Ele falou melhores modelos de testes. Você tem vários tipos de teste, tá? Em algum momento, dependendo da escala do teu sistema, você vai precisar de uma camada de testes automatizados. Sim. Porque você não vai conseguir testar o versionamento, as várias alterações de um software muito grande. Você imagina, por exemplo, a solução do Mercado Livre. Não dá para testar o Mercado Livre sem você ter um processo de testes automatizados. Mas falando assim, para um contexto, para um público mais iniciante, que é o nosso assinante que está entrando na plataforma agora, que está aprendendo a programar agora, você vai lidar com uma camada de teste mais assim, teste de uso. Teste de uso. O que é? É você pegar o software e manejar ele, manipular ele, imputar dados, ver se ele está respondendo. Como se fosse um usuário mesmo, Como né? se fosse um usuário. Não é o tipo de teste que tu vai conseguir escalar na tua empresa se tu tiver uma solução muito grande. Mas se você tiver uma solução pequena, é teste de uso. Teste de uso, cara, antes de qualquer coisa, é uma cultura. É uma cultura. É você ter aquilo no teu sangue, é você ter aquilo no teu DNA, naquela de, cara, pera aí. Deixa eu testar essa parada aqui, de todas as formas possíveis, mais de uma vez. Uma parada que pode ser muito bom para esse rapaz, que é o Guilherme Beranger, pesquisar bastante, então, UX, experiência do usuário. É uma coisa que a gente usa bastante em marketing. E se você não chegou na parte ainda que você está automatizando seus testes, vai te ajudar bastante. E teste de uso é você pensar, é tipo Stranger Things, meu irmão, é o mundo invertido. É tipo assim, o software tá pedindo para você botar uma data, você bota uma letra. Tipo assim, tem que pensar em todas as variáveis, né? Você pensa, cara, como é que eu posso usar essa parada aqui ao contrário? Que aí tu vai encontrar os erros. Show. O Daniel.alves5 falou assim: por onde começar para aprender a arte da programação? Essa até eu respondo, DevMedia. Respondido. O Vini SDM falou: sonho em ser estagiário de vocês. Aí queria saber se vocês só lidam com web. Como assim? Quer saber se a gente só lida com web. Cara, não. A gente não só lida com web, a gente tem o mobile, a gente tem o back-end. Mas Sim, entendi isso aqui. Mas o caminho, estágio, é web. Front-end web, né? A gente não vai pegar mobile, eu acho. Aqui, né? Não vai mexer no back-end, estágio. O caminho estágio é web. Mas o web é legal. Ele falou de uma forma que parece que ele não gosta muito. É legal, cara. O web é bom, mas assim, vocês estão acompanhando a saga do estagiário lá no YouTube. A Polly é uma estagiária nossa, ela tá treinando ainda, tem muita coisa para desenvolver. O Tony falou aqui que ela é uma dev júnior, mas diz ela que é uma estagiária. Então não vem querer roubar o emprego da nossa amiga, não.
Desse jeito, cara. O Matheus Grifo falou assim: ter uma excelente habilidade comunicativa contribui para a carreira em desenvolvimento? Cara, isso aqui eu consigo responder sério agora de verdade. Cara, isso é uma parada que vai te ajudar em qualquer área. Na programação também vai te ajudar, mas qualquer área. Não pensa que a programação você vai se enfiar no computador e você vai ficar quieto ali só fazendo suas paradas sozinho, porque não vai. A gente não trabalha na mesma baia, né? O Tony trabalha na mesinha dele, mas tá sempre com a galera ali da programação. Ele vai sempre lá na nossa baia do marketing. E a galera da programação tá sempre trocando entre si, né? Exato. Os devs que já são, né, mais experientes. Pelo menos um deles está sempre ali com vocês, ensinando alguma parada, corrigindo, passando conhecimento não só da programação, mas de ser mais safo, assim, né? Cara, o Fernando falou sobre isso no vídeo de Respondendo Comentários. Que a galera tem essa ideia de que o programador, ele, tipo, esse cara é introvertido pra caraca, entendeu? E, pô, mano, não tem que ser. Não necessariamente. Pô, eu falo muito, a galera ali fica estressada comigo. Tem até a parada lá da troca que a galera usou, o Fernando. Mas, cara, não pensa que você vai se enfiar no computador e não vai falar com ninguém. Exato. Independente se... Realmente, a programação, ele é um trabalho que ele acaba sendo mais único do que o marketing, por exemplo. O marketing tem que estar sempre conversando entre si e com outros setores também. A programação, você está muito tempo realmente dedicando ali... Você está dedicando bastante o seu tempo... Você está dedicando bastante o seu tempo a um projeto. Mas, cara, você sempre precisa estar em comunicação com outros programadores. Isso é inevitável. Isso vai depender muito, desculpa te cortar. Porque os meus amigos que trabalham home office, eles falam que o dia deles é muito mais reunião para decidir o que vai ser feito do que, de fato, programando, entendeu? Então, tipo, a parada do home office que, pô, tá popularizando pra caraca hoje em dia, pô, mano, você acostuma que vai ter reunião pra caraca. Não então, assim, se essa for a sua dificuldade, se você tem uma dificuldade em estar trocando ideia com a galera, ser mais comunicativo, de repente é uma coisa a você desenvolver, sim, além do seu estudo em programação, mas isso vale para qualquer área. Até se você for home office, como a Polly falou, você vai ter reunião direto. Então, desenvolver essa comunicação vai te ajudar na programação, vai te ajudar em qualquer área da sua vida, vai te ajudar em tudo, na verdade, cara. Exato. Você precisa ser safo, precisa saber se desenrolar, saber se desenvolver. Agora, se isso for um obstáculo muito grande, assim, tipo, cara, então eu não vou deixar de ser programador por causa disso, não precisa. Exato. Cria um avatar, meu irmão. Exatamente. Cria Meu irmão, e passa a interagir com essa cobata, aquela tela verde e vira um... Começa a estudar metaverso. mais robótica. Fica Mas metaverso. mas é complicado, mano. Outro dia eu vi um filme, era um filme de comédia. O cara só fazia reunião, o cara era tipo um pinguinzinho, assim, tipo... Meu irmão, a parada era só assim, aquele Google Meeting, né? Mano. Assim, vai percebendo as artimanhas que você consegue. Talvez começando uma reunião sem mostrar rosto, esse tipo de coisa. Vai te ajudar, mas tenta evoluir isso também. É uma dica que eu dou. E vocês também, né? Com certeza. Ah, sim, não tem... O ser humano, ele é social, cara. Exatamente. Exato. O ser humano é um ser muito social. A Raquel falou, faço curso técnico e amo programação. E quero me aprofundar nisso. Começo por onde? DevMedia já tem a trilha aí, filha. Vamos? Vai pra DevMedia que você vai fazer a cronologia certinho. Técnico de quê? Ela não falou de que exatamente, né? mas eu imagino que seja em processamento de dados também. Como é a pergunta? Fala de novo, por favor. Faço curso técnico e amo programação. E quero me aprofundar nisso. Começo por onde? Eu acho que ela tá perguntando mais assim de front-end. Começa pelo front-end. Aqui na Dev a gente faz esse caminho. HTML, depois CSS, aí lógica e depois linguagem. que vai pra linguagem do JavaScript, né? Exato. Então, mas se não quiser se perder, quiser fazer as etapas certinhas, assina a Dev. R$ 39,90 até o final de junho. Corre. Legal. E para finalizar, o Cauã Lúcio, né, deve ser, falou assim, como sei se já estou pronto para começar a aprender uma nova linguagem ou framework? Mas por que aí eu vou responder com uma outra pergunta. Por que você quer aprender uma nova linguagem? Eu até imagino isso. Se o cara está conseguindo fazer o que ele precisa na linguagem dele, né?
O Eric já falou sobre isso comigo. Porque aqui a gente pega PHP, obviamente. Mas ele diz que o JavaScript é inevitável. Uma hora a gente vai ter que pegar um pouco disso. Mas ele me falou, me deu bizu que quando eu já estivesse tranquilo em PHP, aí eu poderia começar outra parada. Mas só quando eu já estivesse segura de estar fazendo tudo que eu preciso fazer. Eu acho, a dica que eu dou pro Cauã, né, é o seguinte, cara, mais interessante do que você aprender várias linguagens É você ser muito bom em uma, né? é você ser muito bom em uma, mas ainda além disso, é você desenvolver cada vez mais o teu pensamento arquitetural, entende? Tem que dominar bem, né, cara? Porque a linguagem, ela é o caminho, mas é o pensamento arquitetural, e isso também está lá dentro da DevMedia, né? Claro que a gente também ensina isso. O pensamento arquitetural é o que vai te dar, de fato, autonomia. Porque uma coisa, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você entrar numa empresa, numa equipe de trabalho, e você receber um script e alguém te falar assim, cara, faça isso. E a coisa já vem toda modeladinha do início ao fim. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar em casa, de noite, lá de bobeira, e você ter uma ideia que pode mudar o mundo. E falar, caralho, meu irmão, eu vou fazer o Uber. Táxi é ruim pra caralho, eu vou resolver isso, eu vou fazer o Uber. E aí, você programar em 5 linguagens te dá autonomia para você sentar e desenhar o sistema do Uber de zero. Ih, tô aprendendo modelagem de dados, hein? Sacou? Então, mais importante do que você saber várias linguagens é você conseguir conceber um sistema do zero. Para você conceber um sistema do zero, inclusive, você não precisa de linguagem nenhuma, nem de computador. Basta um papel e uma caneta. Você precisa de uma visão, de um conhecimento de arquitetura. E aí é uma coisa também que está lá dentro da plataforma. Mas sabe qual é o problema? Com certeza esse cara é novo e ele caiu na mesma questão da Poly. Não, sem julgamento. Mas ele caiu com certeza na mesma questão da Poly. É você ter um excesso de informação. Você tem que saber tudo, sobre tudo, o tempo todo, para agora. Então, assim, se o cara domina uma linguagem bem estruturada, já bem consolidada, não precisa dominar outra, ir para outra e ficar migrando para lá e para cá. Ele pode, sei lá, tá na hora de aprender uma framework nova. Cara, você vai estar desenvolvendo seus projetos. Se você sentir a necessidade, você vai achar, consequentemente. Tentar despilhar um pouco desse excesso de conhecimento, que na verdade você cria todo um mix de mini conhecimentos que não aprofundam em nada. Você acaba que não consegue dominar de fato nenhuma delas. Porque você tá pegando um pouquinho de cada o tempo todo. É igual fazendo... Você falou de linguagem, né? Eu vou falar literalmente sobre... eu falo 10 idiomas. Mas eu sou um grande orador? Eu tenho uma boa retórica? Isso é muito mais importante do que eu falar vários idiomas. É melhor eu me expressar muito bem em português do que eu falar mal uma opção de coisa. E só fechando esse pensamento arquitetural, a programação, aprender a programação, vou vender aqui de novo, cara. Porque a DevMedia existe por causa dessa paixão. A programação que te permite, cara, ir até alcançar as estrelas. Quem foi o Bill Gates? Ele era um programador basic. Quem é o Elon Musk? Ele é um programador. Quem foi o Steve Jobs? Um programador. Entende? Então, a programação é isso, cara. Ela te dá o poder de você criar uma parada que, sabe... A DevMedia foi criada por programadores. O iFood foi criado por programadores. Saca? Então, soluções grandiosas que como o Waze, todo mundo que dirige usa o Waze. O Waze foi criado por um garoto de 17 anos. O YouTube foi criado por dois caras nos Estados Unidos, eles não tinham 20 anos. Chad, não sei quem, e outros caras lá, o Google comprou milhões. O Twitter é o Jack Dorsey. Twitter, acho que eu vi uma entrevista, acho que o Twitter foi uma parada assim, fez frio, eu não lembro bem a história. O cara ficou meio preso sozinho, na neve, né? Não sei o que, e fez o Twitter, começou na sexta, publicou na segunda. Uma parada assim. Que é uma coisa também claro que tem muita mitologia nessas histórias de CEO, não sei o que. Mas só pra gente dramatizar, romantizar essa parada, que isso é programação. Não falando mal das outras profissões, mas, porra, aonde as outras profissões vão te levar, cara? Sim. Cara, mas sabe uma parada que eu acho que a gente que é jovem, a gente tá acostumado a receber tudo na mão. E eu acho que
Não sei se isso pode ser um empecilho para as pessoas virem para nossa área. Por quê? Porque em ADM, por exemplo, eu aprendi uma parada e eu fazia tudo no automático. E aí, quando eu vim pra programação, eu falei, cara, aqui não é no automático, eu tenho que estar pensando a todo momento. Qualquer ambiente de programação vai ser assim. Exato. Então, pô, a galera se acostumar com isso e entender Cara, mas isso que tu falou quebra muito o mito também que o programador não é um cara criativo. Ele consegue ali, através dos dados, ali do trabalho dele, imaginar alguma coisa e concretizar essa parada. Ele consegue concretizar várias ideias através da programação. Com certeza. Então, para fechar, cara, eu vou deixar aqui um último recado daí pra gente vender a solução DevMedia, né? Você falou que a gente está com uma promoção, parabéns aí a galera do marketing que fez essa promoção. É raro a gente fazer. Raríssimo, aproveita. E eu vou deixar aqui também um convite pra galera que é o seguinte... uma coisa super legal, a coisa mais legal que tem, a plataforma é gamificada, é divertido, mas a coisa mais legal é o tira dúvidas, né? E, cara, a gente fica lá, eu, o Fernando, o Rodolfo, o Vitor, a galera toda, todos os sêniores, a gente fica online na plataforma o tempo todo. Então a gente tem o maior tesão, a gente tem o maior prazer em pegar a galera que bota dúvida lá, a gente recebe o sininho lá, o alerta, em ajudar e dialogar. Muitas vezes, inclusive, essas dúvidas até escalam pro WhatsApp, cara. Eu tenho uma galera no meu WhatsApp que me chama. Vou até mandar um alô pra galera aqui que me chama no WhatsApp, que é o Breno, que é o Felipe. Valeu, obrigado aí. Eu acho que tenho o maior prazer em atender vocês. E a galera toda aqui também atende. Então, isso que eu acho que é o mais legal, que além de ser um negócio de ensino, acaba virando uma comunidade. Porque uma interação, né? Cara, a gente se aproxima, a gente fica ali e vê a galera se formando. Isso dá uma realização pessoal, porra, imensa. Imagino. Pro cara e pra gente que faz parte daquela história ali. Então, quem assinar aí, cara, quem curtir a nossa proposta e aproveitar a promoção e assinar, não deixa de entrar lá. Do lado esquerdo, logo bem do lado esquerdo assim, tem um suporte ao aluno. Entra ali e fala assim... Porra, vi o podcast lá, o Tony no podcast, tô mandando um alô pra ele. Entra lá que eu vou... vim pelo podcast, quero ser atendido pelo Tony. Vou mandar um alô lá pra você, cara. Entra lá que eu vou mandar esse alô. É isso. E aí, obrigado e... Então, até gente, agradeço muito aí o tempo de vocês, que vocês assistiram. Agradeço a Polly, agradeço ao Tony. Eles estão muito enrolados ali sempre. Então, agradeço de verdade a vocês estarem aqui, trocando essa ideia com a gente. Vai ter mais, então se preparem. Já abre espaço na agenda. Mas foi muito maneiro, eu gostei bastante. Então, pra galera que tá aí, confere lá a plataforma da Dev até o final de junho, de R$ 54,90 por R$ 39,90. Segue a gente em todas as redes sociais. Segue a gente no canal principal do YouTube também, que tem muito vídeo muito maneiro lá. Muita coisa que a gente falou aqui a gente já abordou mais profundamente no YouTube. Então é isso, gente. Até o próximo. Um beijo. Até. Valeu.